Era o ano de 1940. Corisco foi assassinado depois de capturado. Então acabou o cangaço. Mas a história não é bem assim. Nada se acaba assim rapidamente, pá e pei. Quando se desliga o motor de um carro, este ainda fica quente por mais de 1 hora. Acontece que os amigos de Lampião, os mais fervorosos, se reuniram e resolveram criar uma sociedade secreta dos amigos de Lampião. E resolveram fazer a faxina do resto de podre que ainda existia, dos traidores de Lampião. Se o próprio Lampião não conseguiu acabar com a polícia, não seria essa suposta sociedade, digo suposta, pois a tal sociedade nunca foi materializada, nunca apareceu um só integrante para dizer que era da sociedade dos amigos de Lampião. Por isso não posso dizer que tudo que vou narrar aqui seja fatos verídicos, pois me baseio em relatos deixados por aqueles que viveram o cangaço e que hoje não existem mais. Pelo menos nesse plano terrestre, não. Vou te contar um relato do senhor Aparício Gama e Silva, da cidade de Serra Talhada. Não da cidade, pois este nasceu em um sítio que era chamado de Sítio Melancia, há muitos anos atrás, nos tempos do cangaço, onde Lampião tinha amizade com o dono do sítio na época. Lampião e seus cabras dormiam nas redes debaixo dos pés de umbus, se alimentaram e chuparam muitas melancias que eram abundantes nesse sítio, daí o nome. Certo dia, em janeiro de 1941, a Sociedade dos Amigos de Lampião se reuniram. É bom lembrar que os integrantes dessa sociedade vingativa não andavam feito cangaceiros, se vestiam como cidadãos normais de uma cidade, mas todos eram bem armados, e dentro desse movimento secreto tinha cangaceiros. Eram 3 deles. Um era o conhecido e famosíssimo Moreno, um dos chefes de subgrupo de Lampião, casado com a cangaceira Durvinha. Os outros 2 são desconhecidos do grande público. Um deles era o cangaceiro Borrachinha. Tinha esse apelido, pois a sua conversa tinha curva. Ia, mas voltava como borracha esticada quando se solta. Negava quase tudo que dizia. Era mentiroso quanto mais, mas era um bom sujeito e muito bom de briga na faca. Nunca perdeu um duelo. Claro, senão estaria morto. Tem uma história fajuta que anda por aí, dizendo que o traidor de Lampião, o Pedro de Cândido, teria sido assassinado por um lobisomem. Realmente fica difícil de acreditar, apesar de muitos ainda hoje em dia pensarem que essa história é verdadeira. Na reunião dos amigos de Lampião, onde o dirigente maior era um fazendeiro rico, muito amigo de Lampião, chamado de Francisquinho. Era muito rico e poderoso, mas era um sujeito pequeno. Tinha 1,5 m, pouco mais alto que um anão. Hoje se sabe que este era um dos maiores vendedores de armas e munições que abastecia o arsenal de Lampião e de Corisco. Ao terminarem a reunião, decidiram em comum acordo, todos os 12 integrantes, eliminar o Pedro de Cândido, o traidor de Lampião, o principal, e imediatamente fizeram o planejamento para que ninguém descobrisse que existia um grupo de vingadores de Lampião. O plano foi traçado. O chefe da operação externa dos vingadores era o cangaceiro de Lampião, o Moreno. Então, um espião integrante dos vingadores de Lampião foi mandado para a cidade de Piranhas, em Alagoas, como se fosse um caixeiro viajante. Ali morava Pedro de Cândido. Era fácil obter informações do paradeiro, dos costumes e de até por onde andavam as pessoas. E assim, nas bodegas e barbearias da cidade, o espião anotou, sentado em sua cama de uma velha pensão, tudo o que ouviu a respeito de Pedro de Cândido. No outro dia, nos primeiros raios de sol, o espião montou em seu cavalo e partiu para o lugar marcado para reuniões. Cada reunião era em um lugar diferente, para não se levantar suspeitas.
Na reunião, o espião colocou os papéis todos sobre a mesa. Ali estava tudo o que o Pedro de Cândido fazia e o que deixava de fazer. Era como se a vida do traidor estivesse em cima daquela mesa. Moreno, uma das cabeças pensantes que conhecia de perto o coiteiro de Lampião, acrescentou detalhes sobre os seus costumes. Sabia-se que naquele dia Pedro de Cândido ia para a casa de sua namorada e sairia de lá no mais tardar às 11 horas da noite. O pai da moça não deixava o namorado da filha passar desse horário. Depois passaria na bodega, como de costume, a bodega do seu Joaquim, onde encontrava amigos para tomarem tragos de pinga, bagaceira e jogarem conversa fora. Então um amigo disse a Pedro de Cândido: Cuidado, hein, Pedro? Pelo caminho até a sua casa, tu vai passar no meio de um mato harto. Cuidado com o lobisomem. Dizem que ele já atacou 2 vezes, só não matou porque deram sorte. Abre o olho, Pedro. Eu lá acredito nessas besteiras de lobisomem? Eu sou macho. Ele é que tem que ter medo de mim. Eu com umas na cabeça, eu não sou gente não. Pedro de Cândido era um sujeito interesseiro, metido a valente, só metido. É sabido que há muito tempo que ele tinha esperança de sair do acoitamento, servir a cangaceiros, pois poderia errar em alguma coisa, ou alguém inventar uma traição a Lampião. Aí era fim de carreira. Até provar que rabo de gato não é telefone, Lampião já tinha despachado ele para o além. Realmente Pedro tinha razão, pois naqueles tempos parece que o povo era mais fofoqueiro do que hoje em dia. E qualquer cangaceiro enciumado com Pedro, com aproximação direta com o grande chefe Lampião, poderia inventar alguma mentira ou forjar um ato sem ele ter cometido. Mas Pedro só falava isso ao seu irmão Durval. Pensava em ir para o sul, pois ficar no meio de fogo cruzado entre cangaceiros e polícia era muito indigesto e perigoso. Pedro, nesse dia, por causa da conversa do tal de lobisomem, bebeu um pouco a mais, montou em seu cavalo e foi cavalgando em meio à escuridão. Pedro estava caminhando para o seu fim e não sabia. Jamais veria sua namorada e os seus amigos. A cada passo dado, seu fim se aproximava. Quando Pedro entra na pequena estradinha, um caminho até a sua casa, que era um pouco afastado da rua, escuta um uivado de lobo. Bem perto. Pedro não sabia que era cangaceiros, imitadores de passarinho, onça e lobo e tudo quanto é bicho. De repente, o homem acelera os passos, dizendo: Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Me proteja, meu padrinho Padre Cício. Ai, meu Deus do céu, me livra disso, meu Deus, nunca mais eu passo aqui. E não passaria mesmo, quando de repente pula na sua frente 4 homens armados de peixeiras bem afiadas, e mais 4 atrás, e 2 de cada lado. Pedro estava cercado e disse: Quem são vocês? Vejo que não é lobisomem. O que vocês querem comigo? Então Moreno se aproxima e diz: Quer dizer que tu pensou que traía Lampião e ficaria por isso mesmo, né? Moreno, é você? Me perdoe, Moreno, eu não tive culpa. Fui obrigado a falar com o fuzil apontado para minha cabeça. Entenda, Moreno. Calha a boca, seu frouxo. Não assume o que faz, não? Tu não matou qualquer um, não. Tu matou Lampião. Ele morreu por causa dessa sua língua fedorenta que nem cachorro come. Pedro de Cândido se ajoelha, pede por tudo quanto é santo para Moreno não matar. Sabia que Moreno era valente e mau.
Repetia que foi forçado a fazer o que fez. Pediu aos anjos e santos, mas nenhum dos seres celestes apareceu. Aí Moreno manda os colegas agarrarem Pedro e o amarrarem em um pé de pau. Põe um graveto na boca do homem e corta a sua ferramenta de conversar. Agora ele jamais falaria, e Moreno disse: agora você nunca mais vai falar. Entregou Lampião de bandeja por causa de um carguinho de subdelegado. Tô sabendo de tudo. Covarde, tu cagou no prato que comeu. Tu ganhava melhor do que eu. Vai-te pros infernos, cão sargento. E o cangaceiro Borrachinha meteu-lhe 6 espetadas na barriga do cabra traidor, que só deu um berro, caiu no chão, se estribuchou e se aquietou. Nessa mesma hora passou um vento frio, assobiante no local, e Moreno disse: é a capetada, levando a peste pros quintos dos infernos. Passaram a mão na alma dele e deixaram a carcaça. Então, como programado, Moreno passou na pele de Pedro uma garra feita de madeira com 4 pregos com as pontas pro lado de fora. Era para arranhar seu corpo todinho, era para imitar as garras de lobisomem, e o povo pensar que quem matou foi o bicho cabeludo. Até hoje tem gente que acredita que foi o lobisomem que matou o Pedro de Cândido. É difícil, né, acreditar nisso. Cada um acredita no que quiser. Se você gostou da história, dê um like, compartilhe com seus amigos e parentes, se inscreva no canal, clica aí na sua telinha e veja mais uma bela história do seu canal favorito, Histórias da Vida Real. Por quê? Porque eu fui!